Bom dia, amigos, ouvintes Difusora. Bom dia, Licivaldo. Uma imensa alegria compartilhar esses momentos aqui com vocês. Difusora, mais do que informação, história, presença, confiança e inovação ligada no futuro, né? As pontas dos assuntos aqui devem sempre se conectar. E sempre se conectam. Até quando o assunto, os convidados aqui são da mesma área, são médicos muito experientes. Aguarde que vocês já vão saber quem são, tá? Fique ligado, é importantíssimo para a saúde de todos, tá? Homens e mulheres, importantíssimo, tá? Mas antes de apresentá-los, eu quero contar para vocês que agora de manhã eu fiquei muitíssimo satisfeito, assim, no melhor dos sentidos, até impactado, porque a delicadeza da Jaqueline, a Jaqueline, agora ela virou assim, a Jaqueline dos Santos, a mãe do Miguel. O Miguel dos Santos Leal é esse jovem pianista de 12 anos que está a caminho de Goiânia, onde de hoje até domingo vai se realizar o primeiro concurso nacional de piano, concurso Günther Bauer. Esse concurso ele reúne participantes de 7 capitais brasileiras, de 5 países, com o júri internacional e também músicos aqui brasileiros, né? E eu gostei muito dessa frase que vem abrindo o banner do concurso nacional Günther Bauer. Uma noite de piano pode transformar a forma como a gente escuta o silêncio entre as notas, tá? Vê que bacana? Gostei muito. Uma noite de piano pode transformar a forma como a gente escuta o silêncio entre as notas. É justamente essa experiência que Goiânia oferece ao Brasil de hoje até domingo. Repito, participantes de 20 estados brasileiros, 75 cidades, e entre essas cidades, Bagé e 6 países, tá? O que amplia o alcance cultural desse evento. E o Miguel Santos Leal, 12 anos, aqui de Bagé. E me disseram que ele toca a música que ele vai tocar é difícil, dos repertórios mais difíceis da música erudita. Falando em música erudita, ontem foi aniversário de Villa Lobos, né? Aí, eu gosto muito de ver como Bagé se contextualiza muito bem no mundo. Tá? Acabei de dizer aqui, o Miguel hoje lá em Goiânia, 12 anos. Um leilão em Paris, e Bagé vai estar, sabia? Dia 31. O acervo de raridades, um acervo reunido pelo crítico, o Roberto Pontual, já falecido há alguns anos. E vai estar à venda em Paris. Ele é um crítico de arte, autor do Dicionário das Artes Plásticas no Brasil. Esse livro é referência até hoje na história da arte. E por que Bagé vai estar nesse leilão? Vai participar desse leilão lá em Paris, dia 31? Obra de Glauco Rodrigues. São 5 gravuras de Glauco Rodrigues que integram esse acervo do crítico do Roberto Pontual. Tá? Então, dia 31, Bagé em Paris. Viram só? Hoje o Miguel Leal no concurso nacional de piano lá em Goiânia. Dia 31, o Bagé de novo no cenário da arte. Isso aí eu li ontem na interação onde é que eu li, tá? Senão vão achar que eu sou muito exibido, longe de mim essa pretensão. Disse, irmã, eu li por aí. Aí, e olha só, leilão de arte, vamos lá. No dia 17 agora, leilão Arte e Antiguidade, acervo da família Araújo Guidu. Esse leilão, vocês entram, online, no garimpoleilões.com.br, é o leilão de número 59727, tá? 59.727, dia 17, olha só a história. Leilão, acervo Araújo Guidu, no www.garimposleilões.com.br. Aí também no dia 31, outro leilão que chama atenção, o acervo do Lia Pires, Oswaldo Lia Pires, a biblioteca do Lia Pires e peças também da casa, tá?
Então é peça do casal, era Diná e Oswaldo Lia Pires. Esse é do Santa Iana Leiloeiros, tá? Dia 31. Bom, agora então vamos apresentar as visitas de hoje, né? Que me deixam muito, muito satisfeito e honrado, de maneira muito, muito... eu fico lisonjeado mesmo de vocês prestigiarem o programa Aplausos Difusora, que tem patrocínio Volkswagen, Terra Sul Volkswagen, Bagé e Livramento, tá? Aqui comigo, então, no estúdio, Dr. Manif Jorge. Bom dia, Dr. Manif. Bom dia, Gilmar. Dr. Rodrigo Neck. Bom dia, Gilmar. Dr. Rodrigo. E a empresária, advogada, Kellen Cooper. Bom dia, Gilmar. Presidente Cobam, prazer tê-los aqui. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto que os traz, não é? São 2 assuntos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês seguinte, ó. Nós vivemos num tufão de informações, né? Onde os personagens passam tão rápido, numa velocidade difícil até de se acompanhar, e é uma coisa assim enlouquecedora, né? É tanta informação, são tantos fatos assim, muitos deles extremamente desagradáveis, chocantes até. Como é que vocês lidam com essa situação, prestam atenção, preferem nem deixar passar batido? Como é que vocês, cada um, lida com isso? Porque é uma coisa de pensar, né? É muita informação, umas interessam, outras longe disso, mas todo mundo acha que aquela informação é a mais importante no momento. Comece, doutor Manif, por favor. Bah, Gilmar. Achei que nós viesse falar sobre medicina. Não, mas é difícil, né? Aqui sempre tem a pegadinha. Eu particularmente quero dizer que eu filtro tudo. O senhor é tão tranquilo, né? Filtro tudo. Da internet, particularmente, eu praticamente não abro e não vejo nada. Sim. Procuro as redes de comunicação mais tradicionais, mais confiáveis e filtro tudo. Mas até nessas, né? Até na mais tradicional, escuta um telejornal, 95% não interessa pra gente, mas é pauta. É filtro. E é muita coisa. E ver o contraponto, sempre o contraponto. E às vezes a impressão, não sei, agora vou perguntar para Rodrigo Neck, doutor, se a gente, às vezes, fica 2, 3 dias sem assistir a televisão, sem acompanhar a internet, tu tens a impressão que aquela informação de hoje, ela é aquela de segunda-feira. Gilmar, eu olhando a informação de hoje, eu já acho que é passada. Está tudo muito rápido. E repetitivo, né? É muito complicado, é muita informação. A gente está vivendo uma era muito difícil da gente acompanhar todas essas informações, né? É uma chuva de locais que a gente tem que... o Instagram te entrega, Facebook, a televisão, a rádio e... Tu não consegue nem acompanhar muitas vezes. Muitas vezes, doutor, aquela informação que é relevante, que tem que poderia estar naquele espaço, ela não está, né? Eu ainda me recordo, alguns anos atrás, quando eu ainda residia dentro de casa com meu pai e a minha mãe, era basicamente a televisão. Então a gente ficava assistindo os jornais, os telejornais, e agora que eu tenho os meus filhos em casa é um pouco diferente, porque é muita informação que, como diz o Dr. Manif, às vezes, olha, não dá, a gente tem que filtrar, é uma chuva de informações, né? Muito bem, obrigado. Vamos ouvir a advogada doutora Kelly. Pois é, Gilmar, essas informações a gente tem sempre que procurar a fonte, né, as melhores fontes, e às vezes nem ela, a gente está vendo, inclusive, que nem ela é confiável, né, porque troca muito as informações em questões de segundo, né. Há pouco aconteceu a informação que uma pessoa foi dada por morta e, na verdade, ela não tinha morrido ainda, né, nos casos que está acontecendo do escândalo no Brasil aí, mas eu gosto muito de consumir a informação política. Eu, Kellen, gosto. Sim, sim. E gosto também até porque lá que vem o legislativo eu tenho que me atualizar desses fatos. Mas até o site, às vezes, do próprio governo não traz a informação devida, né? Não traz aquelas que realmente a gente quer ouvir e saber como se colocasse, né? Abre espaço para outras coisas que não importam. Exato. Obrigado, Kelly. Vamos então ao assunto, ou aos assuntos que estipulados aqui, os assuntos propriamente da pauta. Dr. Manif e Dr. Rodrigo, eles são médicos nefrologistas e quando a gente fala nos rins, não é?
Pode-se afirmar que a doença renal crônica constitui hoje um problema grave do ponto de vista médico e de saúde pública, doutor? Sim, primeiro vamos fazer uma correção. O NEC é um clínico geral e cardiologista. Ah, é cardiologista? Isso. O nefro é o Rodrigo Braga Jorge, meu filho, que acabou não podendo vir. Mas não é problema isso. Porque isso tem a mesma clínica, não trabalha em clínica? Trabalhamos juntos na clínica médica. E dentro da medicina é muito necessário essa parceria toda entre os especialistas, porque o corpo humano é uma coisa só, né? A gente tem que trabalhar todos juntos para poder tratar doenças que muitas vezes precisam do cardiologista, do nefro, várias especialidades. Porque todo mundo se preocupa com o coração, né? Parece que só morre-se do coração. E os rins às vezes passam... O binômio cardiorrenal hoje, ele é cada vez mais presente, né, na interligação dessas doenças. Coração e rins. Exatamente. E talvez eu lhe perguntei, é um problema grave de saúde pública? Gravíssimo. O rins? Hoje é considerado realmente uma doença de saúde pública, de atenção de saúde pública, como é a cardiologia, como é a oncologia, mas hoje a questão renal ela é encarada como um grave problema de saúde pública. E como é que se percebe? Tem sintoma, assim, dor? Como é que a lesão renal, como é que a gente sabe se os rins não estão funcionando bem? Eu vou deixar para o clínico falar, para tu ver como essa interação nossa é fundamental. É fundamental mesmo, Marif. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que tocar é a prevenção. Tá? Porque quando a gente já chega no estágio final, por exemplo, que nós estamos abordando aqui das doenças renais, o paciente, quando começa a abordar algo dessa forma, o pessoal já pensa em diálise. Creio que já chegue nessa situação. Não, peraí, eu não faço diálise, eu não tenho essa doença renal toda que o pessoal está comentando. A grande questão é que, se nós não fizermos uma busca ativa, e aí que entra a questão de saúde pública, de nós avaliarmos, investigarmos, fazer uma prevenção adequada nos pacientes, nós não vamos encontrar essas alterações. Então, isso começa, às vezes, pelo uso indevido do anti-inflamatório, isso começa numa avaliação de uma pressão arterial elevada nos consultórios, não só dos cardiologistas, mas dos clínicos gerais, na rede pública como um todo, às vezes numa admissão, num processo de trabalho, uma pressão elevada, 140/90, ou 14/9, que a gente diz, e o paciente não percebe, ou não dá conta porque ele não sente esses sintomas. Só que hoje nós temos pelo menos mais de 40 milhões de brasileiros que são hipertensos e muitos desses não sabem, são assintomáticos. Mas aí eu vou ao oposto, e pressão está alta. O médico me prescreve uma medicação para pressão alta. Eu volto para casa, mas o meu problema dos rins continua. Mas o rim dói. Não, a doença renal ela é silenciosa. Até chegar ao estágio final, ela é silenciosa. E daí a expressão que o Rodrigo Neck comentou, de fazer a prevenção. Este paciente que chega no posto de saúde, que é hipertenso, que está tratando, ele deve, junto ao clínico, ter aquele check-up que se fala que é minimamente necessário, e ali se inclui um examezinho que se chama creatinina, Gilmar, que custa R$2 no posto pelo SUS, e que detecta precocemente, junto com o exame comum de urina, se existe alguma alteração que já nos causa preocupação quanto à questão renal. E daí entra o que eu te comentei, o clínico, o cardiologista, junto com o nefro, são fundamentais nesta questão. Ela é assintomática, ela não dá dor, não dá absolutamente nada, até que os rins estejam perdendo já 80% da sua função. Aí começa a ter os probleminhas e aí se fala em diálise. Mas a meta é o que o Rodrigo comentou, chegar e detectar antes e prevenir, evitar ou retardar a progressão dessa doença. E Bagé, como é que está essa situação? Como é que está a situação do rins ou dos rins dos bagéenses? Olha, é uma grande orientação nos postos de saúde. Hoje os 24 unidades de saúde de Bagé estão compostas por médicos e enfermeiros, e eles têm a capacitação suficiente para pedir esse simples check-up que inclui não só a questão do exame cardiológico, não só a questão do exame preventivo, mas também de incluir nesses exames a dosagem de creatinina e um exame comum de urina. Isso é fundamental, isso a gente tem visto porque esses doentes têm chegado mais aos especialistas, tanto o cardio quanto o nefro, na questão de
a doença ser inicial e nós estarmos já tentando, né, prevenir a evolução e o avanço dessa doença. E adolescente, hein? O adolescente também pode ainda mais. É hereditário, né? Tem várias formas de a gente adquirir. Tem as questões congênitas, tem as questões adquiridas com o tempo. Os jovens, sim, cada vez mais estão tendo acesso, às vezes, a algumas substâncias ou fármacos que podem agredir o burrinho de forma direta, e também assintomática. E a gente sabe que é um público, às vezes, um pouco mais difícil de chegar até o médico ou fazer um check-up num menino de 15, 16 anos que está na academia, às vezes utilizando substâncias, ou então de forma rotineira e ninguém sabe, indevida, né? Eu sei que esse assunto esse tópico que eu vou abordar aqui, ele é muito, neste momento, ele é muito discutível, assim, as pessoas ficam, que é a história das canetinhas. Será que essas canetinhas, todo mundo está usando canetinha? Hoje tu vê alguém emagrecer, tu não precisa nem perguntar, está fazendo dieta? Está indo ao endocrinologista? Não, é canetinha. Será que no futuro, daqui a pouco, os problemas dessas canetinhas não podem afetar até mesmo os rins? Não? Olha, Gilmar, são produtos novos, ainda totalmente não conhecidos, né? E nós não sabemos o que vai ser no futuro. Mas que está super indicado e super usado, isso a gente tem certeza. Sim, que sim. Isso a gente sabe. A gente tem certeza que sim. Eu acho que todas essas drogas novas, quando elas entram, a gente tem que desmistificar algumas coisas delas, tá? Infelizmente, se torna muitas vezes até de forma pejorativa quando a gente aborda um tema como as canetinhas estão sendo utilizadas e, na verdade, quem está prescrevendo isso? Está sendo monitorado esse paciente? Foi feita uma avaliação, um check-up prévio, laboratorial, para ele poder, a partir daí, fazer o uso devido deste fármaco? Porque são drogas que, pelo menos a molécula em si, elas trazem um benefício, mas para quem utilizar de forma correta. Tem gente indo à Ribeira comprar, ou ao Ceguá comprar. Isso é um problema. Paraguai, né? No Paraguai, já aplica na estrada mesmo, né? Bom... pegando o gancho do que o NEC falou, de que nós temos 20% de hipertensos nesse país, eu gostaria de chamar muita atenção para a hipertensão e para o diabetes, que são os fatores de maior agressão aos rins e ao coração, e daí esse binômio. São os principais prevalentes nas salas de hemodiálise hoje. Conforme há o crescimento da vida, o envelhecimento tardio retardado, o surgimento dessas doenças e os seus agravos tem levado a inúmeras questões de procedimento na área cardiológica e na área renal. Então nós temos que ficar muito atentos a essa mudança de perfil. Eu sempre cito que há 45 anos atrás, quando eu me formei, diabéticos em sala de diálise era raridade. E hoje eles são a grande maioria. Ou seja, o perfil epidemiológico da população mudou. A longevidade tão bem-vinda, tão benquista por todos nós, fez mudar o perfil epidemiológico dessas doenças. Então, a prevenção dessas doenças, principalmente, tanto na área cardiológica, como na área vascular, como na área renal, é fundamental, né? E aquilo que a gente bate sempre, Gilmar, é dieta, é alimentação saudável, é exercícios, é peso ideal, é não fumar, e afastar todos aqueles fatores de risco. É o que nós mais fazemos nas nossas consultas. E olha que interessante, Gilmar, nós estamos discutindo um assunto que é relativamente complexo até, da doença renal crônica, e nós estamos abordando que a principal forma de prevenção são doenças simples que são vistas diariamente por qualquer profissional da saúde. Se nós conseguirmos tratar, prevenir, avaliar um paciente hipertenso, diabético, esse paciente obeso conseguir ter um emagrecimento, o paciente que fuma cessar esse tabagismo, nós vamos conseguir diminuir drasticamente as filas lá na ponta final da diálise. Olha que coisa interessante. Obrigado. Quando se fala em rins, sempre se imagina assim, a urina, lógico. Ou urina muito ou urina pouco. Tá, mas às vezes nem sempre é por aí. Pode urinar normal e ter problema. Nem sempre é por aí. Porque a última função que os rins perdem é eliminar água. Então, muitas vezes, o funcionamento renal está em 15% e tu está urinando bastante água. Não está eliminando aquelas substâncias tóxicas que nós medimos através da ureia e da creatinina, mas todos aqueles produtos tóxicos que o organismo produz, eles não saem mais na urina. Sai apenas água. E aí entra um dado muito difícil da gente dizer, mas o senhor está com problema renal, de funcionamento renal, mas eu urino tanto e a minha urina é tão clarinha
E aí entra exatamente o conflito de ter que explicar e tentar mostrar a importância de que a doença existe, que ela está presente. Tem que fazer o exame de laboratório, a creatinina. Obrigado, hein? Já volto a vocês. Vamos ouvir a doutora Kelly, porque o mês de março, mês da mulher, agora domingo, dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Então, doutora Kelly, mulheres que movem Bagé. Gostei dessa, hein? Boa, né? Eu vim aqui também para fazer esse convite para esse momento que vai ter do Mulheres que Movem Bagé, que vai acontecer lá na Nicola Veículos, quinta-feira que vem, dia 12. Nós estaremos lá, tanto para retomar, né, as atividades do COBAME, do Conselho Bagense da Mulher Empreendedora, com uma palestra magna, falando sobre tributário, reforma tributária, que é um tema hoje que vai determinar aí muitos negócios também, porque é muito importante. Toda vez que vem essas regras novas de tributário, tem que ser tratado com muita cautela e tem que ter conhecimento e se apropriar dessas novas regras para ver o que aquilo vai impactar nos negócios. E então essa é a aula magna de abertura. Depois nós vamos ter também a fala de 3 empresárias. Uma delas é a esposa do doutor, que vai estar aqui falando por que investir em Bagé, né? Como a Raquel investe lá na Casa dos Bolos, ela trouxe essa franquia. A Raquel não é de Bagé, né, doutor? Cuiabana. É. Eu fui longe, viu? Viu? Precisa ver a tentação que fica aqui, o aroma dos bolos às 11h30, daqui a pouco começa. Aqui nos estúdios da Difusora. Qual o sabor, né? Qual o sabor que a gente vai trazer para o escritório hoje? É assim. Então, a Raquel tá uma empreendedora jovem, e por que escolheu investir em Bagé, né? Então, nós temos pessoas investindo em Bagé. Isso significa que Bagé é um lugar para investimento, é um sucesso. A loja, eu vejo que a Raquel também já está pensando em expansão, né? Porque é um sucesso. Então, ouvir empreendedoras como a Raquel, né, que vão trazer inspiração para outras empreendedoras e, né, dizer por que Bagé. Né, num ambiente que hoje, economicamente, está tão difícil da gente fazer a leitura do que vai ser, como vai ser. Então, trazer uma fala como a da Raquel, até porque ela é uma sócia COBAME, né, e vão ter mais outras 2 mulheres empreendedoras que vão estar falando. Acho que é uma oportunidade única para todas as sócias, não sócias, homens e mulheres, estarem lá nesse evento conosco. Que bom. Obrigado, Kelly. Olha só, no site matinal, que eu digo para vocês, eu leio todas as manhãs e recomendo, e no elenco desse site matinal, a jornalista com familiares de Bagé, a Silvia Macedo. E Lisboa, Silvia Macedo, Lisboa. Um ato organizado por diversas entidades e sindicatos de Porto Alegre promove agora, no domingo, a Marcha pelo Dia Internacional da Mulher, com saída às 9h30 na Praça dos Açorianos, lá no centro. E aí um dado que causa assim como é que se diz? A gente não é que fique surpreso, já deveríamos ficar, mas nem ficamos mais. Mas a gente não pode se acostumar com esse dado. Diz que até o final, que agora é uma pesquisa, até o final de fevereiro, ao menos 20 mulheres foram mortas no Rio Grande do Sul. E todos os dias se vê no noticiário, se acompanha, né, essa agressão à mulher. Agora, 20 mulheres, de janeiro a fevereiro, é muita coisa, né? Tem que ver o que está errado aí e apontar uma solução. Mas aí eu te pergunto agora para a advogada, que me causa também uma estranheza quando eu leio, quando eu escuto, que muitas vezes a mulher pede a proteção e aí o juiz lá, o judiciário, ele levou uma semana para decidir e às vezes ele decidiu que nem era necessário. Vou falar, primeiro eu vou começar essa questão dos dados, né, que eu acho que é bem relevante também. Esses dias eu estava almoçando, nem na minha casa também, meus pais ficam ali com a TV ligada no almoço e tal, meu pai e minha mãe, são pessoas de quase 80 anos, disseram assim,
que está acontecendo com esses homens? Né? Por que estão matando tanta mulher? E eu olhei assim, o que vocês acham? Né? E assim, pois é um absurdo. Eu disse, papai, tu acha que mudou? Ou que agora existe um crime, né, que tipificado contra a mulher, não está mais naqueles dados genéricos do homicídio? Né? Será que já não era assim? Agora a gente está conseguindo ver, porque existe um tipo penal que é o feminicídio e a gente consegue verificar melhor esse tipo de fato. E ele ficou pensando, e eu acho que é uma reflexão que a gente tem que trazer. A outra questão é o judiciário, por exemplo. Numa comarca como Bagé, que é a que eu conheço, nós temos poucos juízes para tratar de liminares nesse sentido. Na verdade, a gente tem uma vara que trata dessas liminares. E ele não trata só da protetiva da Maria da Penha, ele trata de todas as liminares que envolvem a questão criminal. Então, às vezes, não tem é muita demanda no judiciário para resolver tudo isso. Claro que tem algumas decisões jurisprudenciais que eu não concordo, né, como fazer audiência de conciliação, o Teles não chama de conciliação, mas é uma audiência de conciliação entre a vítima, né, e o agressor. Então, tem alguns mecanismos que eu acho que ainda tem que serem adequados melhor ao Código de Processo. É a sociedade se instrumentalizando, né, para resolver o problema. Resolver o problema também não dá para... achar assim, sempre foi assim, é que antes não divulgavam, então não precisa fazer nada. Não, tem que fazer urgente, né? Tem que se instrumentalizar cada vez mais, se apropriar dessas informações e políticas públicas novas serem construídas. Por isso que é tão importante ter o dado, né? Ter essa informação, porque daí é que vai surgir as novas políticas públicas. E a questão da educação, né? Também tem que rever a forma como os pais criam os filhos, né? Porque a criança, o adolescente, a criança principalmente, ela copia o que ela vê em casa. Obrigado, Kelly. Me digam só... mais uma. Eu gosto muito do Marcas de Quem Decide. E na terça-feira, dia 3, se realizou a 29ª edição do Marcas que Decidem, que é uma edição, um evento do Jornal do Comércio, e sempre eu fico sabendo não só os detalhes das marcas que decidem, que eu gosto muito dos bastidores, que aí o meu colega, o Ivan Matos, que me conta, tá? Marcas que Decide foi lá na PUC, no auditório da PUC, na terça-feira, dia 13, agora vem uma edição especial aí do Jornal do Comércio com as marcas de quem decide, tá? Olha só, quem gosta de samba, menino, dia 6 de abril, Alcione lá no centro de eventos da Fenadoce Pelotas, dia 6 de abril. E dia 20, agora de março, a Super Festa Show, 70 anos difusora, em frente à Gelei, ali na praça, tá? Dia 20, tá bom? Também, voltando então aos nossos convidados aqui, Dr. Manif e Dr. Neck, a questão, se alguém chegar para o senhor e lhe disser assim, qual é a primeira providência que eu devo tomar para avaliar meus rins, além dessa que o senhor disse do laboratório? Tem a questão da alimentação, tem a questão da água, essa história tem que tomar 2 litros d'água por dia, mas como eu brinco que cada um tem um radiador de um tamanho, né? Como é que o meu radiador vai comportar? Se não comporta, o que eu vou fazer? E eu acho que o rim até trabalha mais e de maneira não tão indicada. O que o senhor me diz? Eu acho que nós já genericamente abordamos essas questões do controle, dos cuidados gerais, que são fundamentais. Os líquidos, tão importante quanto o que tu ingere, é aquilo que tu urina. A quantidade de urina. Está andando entre 1 litro e 1,5 litro todos os dias, é uma quantidade suficiente para quem toma 1,5 ou 2 litros por dia, né? Lembrando que toda alimentação ela tem líquidos. Então, ali embutido nos líquidos está o chimarrão, está o café, está a sopa, está a canja, está a carne, está o arroz, o feijão, tudo tem líquido. Então, é importante que tenha uma boa quantidade de urina. No verão, se sua mais, se transpira mais, se perde, aumenta-se um pouco mais. Mas a quantidade ideal para cada um ela é variável, mas tem que tomar. Isso tem que tomar, né? Pelo mínimo 1 litro, 1,2 litros é importante, minimamente isso. Interagindo à mesa, como tu propôs, eu estou na Hemodiálise agora de manhã,
E a equipe de trabalho, que eu particularmente quero aproveitar para elogiar, porque os cuidados da equipe lá da Nefro são maravilhosos. As meninas vieram me perguntar: o senhor acha que vai ter diálise na UTI sábado de noite? Eu digo: eu não posso adivinhar. Mas por quê? Porque nós queremos fazer uma confraternização do Dia da Mulher. Legal. Eu digo: eu não sei se vai ter, mas eu posso, se tiver, adiantar ou deixar, se for possível, para domingo de manhã bem cedo. Então tu vê que essa questão realmente está andando, né? Está se difundindo, e isso é importante, porque faz marco, né? Já que a mesa está plural aqui, vamos interagir um pouquinho, né, João? A proposta aqui é sempre esta mesa plural. Obrigado, doutor Manif. Doutor Neck, e o coração, hein? Qual é a recomendação primeira? Na verdade, o que se tem que fazer, eu acho que a população está bem ciente e isso é bem divulgado. Então, as questões modificáveis que nós temos, atividade física, cuidar a questão da obesidade, essa informação ela chega a nível populacional. A grande questão é que, será que a gente faz isso? Será que nós, como pacientes, saindo da parte da saúde, nós como pessoas, será que a gente realmente, nesse mundo cão que a gente vive, que parece que não tem mais 24 horas, né? Parece que tem 12 horas, tudo passa tão rápido, será que nós conseguimos ter um cuidado com a alimentação, verduras, legumes, evitar os processados? São coisas básicas que a gente sabe que tem que ser feito. Atividade física, 30, 40 minutos por dia, será que a gente para o nosso tempo e faz isso? Se nós conseguirmos dar um pouquinho cada dia, né, dessa recomendação a nós mesmos, vai ser um diferencial muito importante. Dentro da cardiologia, o que a gente trata no tema da doença renal em si, basicamente é a hipertensão. Eu quero muito bater nessa tecla, porque se nós conseguirmos tratar os nossos pacientes que são hipertensos, isso aí vai fazer um diferencial enorme, não só para questões renais, como doenças aterosclerosas, como acidente vascular cerebral, infarto, aneurismas. Então, é muito importante essa prevenção e o paciente procure assistência, né? Muito bem, muito obrigado. Só não vou perguntar, Kelly, ao doutor Neck, se bolo pode comer, porque claro que ele vai dizer que sim, se os ingredientes forem selecionados. Com certeza. Mas eu estou sabendo que lá o bolo de milho é com milho, né? O bolo de limão é com Nós limão. temos diversos produtos, agora estou saindo da parte da saúde, diversos produtos a todos os dias. O cuidado que nós eu falamos... não quis fazer essa pergunta Os diretamente. cuidados que nós estamos falando todos aqui, eles não indicam e não exigem abdicar dos prazeres da vida. Então, comer de vez em quando o seu bolo, né, fazer a sua transgressão alimentar, faz parte daquilo que nós chamamos de moderação. Pode comer todos os dias? Não é aconselhável, mas pode participar da vida, mas óbvio. E eu digo, não, tem o churrasquinho da família, vai lá, participa, né? Tem a congregação, aniversário, vai, participa. Sim. Mas te lembra que no dia seguinte tu tem que voltar àquilo que tu estavas fazendo. Sim. Não é abdicar e abrir mão de tudo, porque ninguém faz essa abrir mão de tudo. Mas aí tu tá com o peso ideal, tá fazendo teu exercício, e aquele bolinho, aquele salgadinho, aquela festinha, não faz mal nenhum. Isso é muito importante, que fique muito claro para as pessoas. Só eu não posso deixar essa pergunta, porque é interesse pessoal. Vou consultar. Consultar. A questão do ácido úrico, hein? Eu vivo cuidando do ácido úrico. Me diga. Faz parte do quadro que nós estamos falando. Mas o ácido úrico é dos rins, tem que ver. Não, o efeito do ácido úrico pode ser em todo o organismo. Mas, sabidamente, a questão renal é importante. Faz parte de tudo que nós estamos falando. Não vou te falar do peso, porque está ideal, já estou vendo. Agora é os teus exercícios que eu não sei e a tua alimentação que eu não sei. Mas faz parte de tudo isso que nós falamos aqui. Muito bem, viu? Já aproveitei e consultei. Tá certo. Lógico, a ideia é essa, né? A proposta sempre, a ideia é essa. Mas, olha, eu quero agradecer imensamente. E antes do agradecimento, se vocês tiverem... O que eu não perguntei que vocês acham que é interessante acrescentar? Da minha parte, acho que foi um bate-papo geral, amplo, que deve ter chegado até os ouvintes, principalmente, que é o nosso interesse, né, em divulgar muito essas questões preventivas. É muito melhor prevenir do que remediar. É um tema muito relevante, que é necessário que a população se conscientize da importância dessa prevenção, porque se for esperar ter algum sintoma para depois, a partir daí, procurar remediar, vai ser sempre um pouco mais complicado do que nós conseguimos fazer a prevenção disso tudo. Sabe que a gente está sempre aprendendo, né? Ontem, um colega, um jornalista lá de Teresina, ele me ensinou algo que eu não sabia, nunca ninguém tinha me dito. A gente vê muitas pessoas na rua usando a bengala, o amuleta, o apoio. Ele me explicou que sempre se usa
esse apoio do lado contrário de onde você tem o problema na perna. Então, se a tua perna, o teu joelho, que tem problema de joelho, né, é a direita, que se usa bengala do lado esquerdo, a muleta, e vice-versa. Confesso para vocês que eu não sabia, aprendi ontem. Também não sabia. Porque aí, e assim, quando tu leva a perna para dar o passo, tu segura a muleta, e aí o teu peso vai para aquele lado, e libera o peso na perna. Eu não sabia disso. Viu? O dia que eu ficar velho, que eu precisar usar, que eu vou usar, lógico, eu quero ficar velho. Mas olha, eu já aprendi agora, pronto. Kelly. Bom, eu quero deixar o convite, então, para o dia 12, lá na Nicola Veículos. A diretoria está com os convites à disposição, tem convites no Simpla também, pode comprar pelo Simpla. E nós vamos estar lá recebendo todos interessados em participar. E fica o convite para outras empresárias que tenham interesse em se associar. Tem muitas nos procurando para se associarem. E é isso. Juntas, nós conseguimos fazer a diferença para todos. E o trabalho das empreendedoras movem Bagé, contribui para o desenvolvimento, contribui para a questão econômica. E nós temos que estar sempre apoiando umas outras, né, e trazendo esse equilíbrio nas relações. Muito bem, muito obrigado. E só para encerrar, eu sempre aprendo. Hoje, por exemplo, aqui, sabe o que eu aprendi com o Dr. Neck, o Dr. Rodrigo Neck? A postura correta diante do microfone. Eu sempre te disse que um dia eu ia aprender, viu? A postura das mãos, eu fico com as mãos levando, fazendo essa regência desnecessária. Agora com câmera no YouTube, tu imagina as críticas, se é que já não estão rolando. Vou te interromper, mas eu tenho que dar os parabéns para a rádio. Gente, que linda que está esta rádio. Marina e Beatriz Galo. 70 anos. 70 anos. Gente, desde a entrada, impecável, com uma linha do tempo, contando a história. Incrível. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, doutor Nanif. Obrigado, doutor Neck. Sorte e sucesso a todos. Um excelente final de semana. Terça-feira aqui de novo. Não, hoje é sexta. Então, terça aqui de novo. Amanhã, olha, eu me despeço e fico falando, né? Amanhã tem o Encontro das Gurias de Bagé, que é um grupo sensacional. É amanhã, na Gabana.